Chegou o dia em que eu vou contar para vocês como foi a minha primeira incorporação com o Exu. Isso mesmo, seu tranca-ruas. Hey, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Vambora, que esse canal aqui é para você. É sobre a vida, sobre a espiritualidade. Lembrando que a espiritualidade é o nosso dia a dia. Então, vocês estão apreciando as mudanças do canal? Já vai me contando aqui nos comentários. Deixem também sugestões. Não esquece de se inscrever, deixar aquele like, porque isso ajuda muito o canal, ajuda muito a entregar esses conteúdos também para outras pessoas. Vamos ajudar? Vamos ajudar a galera, todo mundo? Ajuda a Mari, ajuda as pessoas também a chegar nesse conteúdo? Conto com você. Pois bem, eu tava aqui assim esperando quanto que eu ia conseguir encaixar no cronograma esse vídeo para contar sobre esse marco tão importante para mim, que foi a primeira incorporação com o seu tranca-ruas. Se você já assistiu outros vídeos aqui no canal, tem o vídeo que eu conto como que eu entrei para Umbanda, tem aí várias histórias e Exu é muito presente nessa trajetória. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar também na descrição, tá? Muito bem. Eu já tinha chegado na Umbanda, né? Já estava ali. Descobri que eu era médium de incorporação, porque eu não sabia antes de entrar para a Umbanda que eu era médium de incorporação. Não fazia a menor ideia. Além de tudo que já havia acontecido, né? Entre eu e Exu, vocês já sabem lá daqueles vídeos anteriores, eu comecei a estreitar essa relação porque começou a chegar muito caso de obsessão, casos muito pesados energeticamente para eu atender no meu trabalho. E eu precisei encontrar uma outra forma. Eu já tinha tentado muitas coisas, inclusive muitas das formações que eu tenho de terapias energéticas veio dessa minha busca de encontrar meios de harmonizar e equilibrar as energias por conta do trabalho. Sempre chega muito para mim casos de obsessão, casos mais pesados assim. E aí, quando eu cheguei na Umbanda e entendi o trabalho que Exu fazia, falei, cara, é isso. E comecei, então, a firmar toda segunda-feira a minha vela, com a minha oração, com os meus agradecimentos. Assim, comecei a fechar com Exu e com Pombogira. E isso foi estreitando cada vez mais a nossa relação, criando muita intimidade. Isso é uma coisa super importante quando a gente fala de um desenvolvimento espiritual na Umbanda ou em algo assim que trabalhe incorporação. E também, independente disso, independente de religião, na vida, quando você pensa em conexão com os mentores, a gente precisa realmente criar essa conexão. Assim como a gente cria com as pessoas encarnadas, a gente também cria com os nossos amigos espirituais, né? É uma relação de amizade. E a gente começou a fazer isso. Então, toda segunda-feira, lá no meu apartamento, eu ia para a varanda, sentava, depois do meu trabalho todo, sentava, acendia minha vela, fazia minha oração, agradecia, conversava. Várias vezes eu sentei ali e chorei e coloquei tudo para fora, as minhas preocupações, as minhas tristezas, os desafios que eu estava passando. Jogava tudo no colo de Exu. Conversava muito. Fiz também, além de muitas leituras sobre o tema, né? Eu li muitos livros psicografados de Exu, de Pombogira, para entender mais do trabalho deles, entender um pouco mais do que se tratava. Também fiz um workshop. Fiz um workshop, inclusive, com meu pai de santo, sobre esse tema Exu, para entender um pouco mais, né, a origem, entender um pouco mais da energia. E nesse workshop, que foi maravilhoso, eu tive uma experiência muito profunda, onde seu tranca-ruas me contou um pouco da história dele. Eu não vou contar para vocês aqui a história dele hoje, mas ele compartilhou comigo isso. Isso eu senti que trouxe uma proximidade maior. A gente já tinha, eu não precisava disso para ter mais proximidade, mas eu sinto que deu uma estreitada ainda mais nos laços. Acho que de mim para ele, né? Não dele para mim. E me fez entender um pouco mais também algumas coisas da minha história, algumas coisas da minha vida, porque alguns pontos da história dele eu me sentia conectada com aquilo. E assim foi.
a relação foi ficando cada vez mais profunda, cada vez mais estreita. Eu procurei muito isso. E aí chegou, então, ali perto do meio do ano, se eu não me engano é junho, o período de festa de Exu. Não sei como que são nas outras casas, né? Mas costuma ter as giras normais e tem a festa, que normalmente está atrelada a alguma data comemorativa. E aí, um pouco antes de chegar a época da festa, algumas semanas antes, eu lembro que eu conversei com o seu tranca-rua. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou incorporar o senhor. Não sei se o senhor vai vir, se não vai vir. Isso para mim não é importante agora, não estou com pressa. Mas eu queria pedir para o senhor que me preparasse. Para quando for o momento, caso o senhor vá incorporar algum dia para trabalhar, porque às vezes tem alguns guias que a gente tem ali, mas que eles não incorporam necessariamente, né? E aí eu conversei com ele e eu falei, caso o senhor vá trabalhar, vá incorporar em algum momento, eu gostaria de pedir que o senhor me preparasse fisicamente e energeticamente, os meus chakras, para que a gente possa fazer o trabalho que precisa ser feito da melhor maneira possível. Foi uma oração muito do meu coração, porque sempre que eu vou fazer um pedido, alguma coisa nesse sentido de pedir para eles, eu tenho mesmo essa mania de pedir algo nesse sentido do servir, né? De a gente poder servir, de a gente poder realizar esse trabalho. E aí eu fiz essa oração muito do meu coração lá, com a minha velinha acesa, agradecendo. Às vezes eu colocava uma rosa para eles, para ele e para ela. E aí nesse dia eu senti ali na varandinha do meu apartamento a presença dele muito, muito forte. E senti ele encostando. Não foi uma incorporação, até porque eu estava na minha casa. Os nossos guias, assim, eles são muito responsáveis quando a gente está dentro de uma doutrina, quando a gente está dentro de uma casa, eles respeitam, eles seguem bonitinho, tranca-rua não seria diferente, mas eu senti ele encostando, e é como se na incorporação, a incorporação acontece através da ligação dos chakras, tá? Então, eu sentia como se tivesse sendo ajustado esses chakras, esses pontos principais que ele usaria, estavam sendo ajustados ali naquele momento. Eu fiz a oração e eu já senti. E eu sentia o meu rosto como se ele estivesse se modificando. Assim, como se meu rosto fosse uma massa, uma massinha, e ele estivesse se modificando inteiro. E aquela presença, aquela energia muito forte, eu sentia a energia dele de um jeito que eu nunca tinha sentido. Eu já tinha visto, já tinha conversado, já tinha sentido a presença dele, mas dessa maneira nunca. E foi muito forte, muito forte. Depois ele simplesmente soltou, assim, eu senti que ele soltou. Como eu disse para vocês, não foi uma incorporação, mas foi uma preparação. Aproximadamente 2 semanas depois, teve a gira, que seria essa festa, era a primeira gira de Exu mesmo que eu estava lá. Eu já tinha incorporado uma gira uma vez, muito rápido, mas não era uma gira específica, foi só uma passagem para uma limpeza, então, enfim, algo nesse sentido. E Exu nunca tinha acontecido. E aí essa festa foi toda preparada para Exu. Foi na casa de um grande amigo meu irmão de santo, que é médium do Marabô, que eu já falei para vocês aqui de Marabô algumas vezes, é o médium do Marabô. E a festa aconteceu na casa dele, em São Pedro da Aldeia, então foi uma mini viagem, né? Foi toda uma preparação pra gente estar lá. E aí, gente, aquele clima, aquela coisa toda, tudo decorado com tema, né? Tudo preparado com muito carinho, uma energia, uma vibração. Eu lembro que, assim, quando a gente se reuniu na corrente para começar a gira, eu vi essa tranca-rua bem na minha frente. Falei, gente, ele tá aqui, que lindo.
Eu vi vários Exus, várias pombogiras, num canto, assim, eu lembro que era o canto esquerdo, meio que fora da roda, eu vi um monte de malandros e malandras ali. A malandragem, né, que também trabalha com a esquerda, toda ali reunida. Eles não estavam na roda, mas eles estavam ali. E eu vi muitas rosas vermelhas e as pétalas rosa caindo, assim, como se caísse em cima da gente, uma chuva de pétalas de rosa. Foi muito bonito. E seu tranca-rua ali na minha frente o tempo todo. Aí foi feita a abertura da gira, começou a acontecer as coisas, tocou alguns orixás, e quando começou a tocar para Exu e Pombogira, eu senti imediatamente, a primeira coisa que eu vi foi Exu de novo na minha frente, e a incorporação, ela simplesmente aconteceu de forma muito simples, de forma muito leve. Eu acho que se ele não tivesse feito aquela preparação, essa preparação seria feita no dia da festa. E talvez a incorporação fosse um pouco mais difícil, assim, sabe? De ajuste energético, de sentir aquela vibração. Foi muito leve, foi muito fluido. Eu acho que por conta dessa preparação que ele fez. E ele veio muito firme. Ele veio tão firme, com todas as suas características, o seu jeito. Ele já veio falando, ele não é de falar muito, mas ele falou nesse dia. Ele não só falou, como ele foi até o chefe, o guia-chefe da casa. Eu não lembro se nesse momento ainda era... nesse momento ainda era o caboclo, eu acho. E depois que virou pro Exu-chefe. E aí, Tranca-Rua veio e pediu para riscar o ponto. Riscar o ponto ele é como se fosse o endereço energético daquele guia, né? Então é uma forma de mostrar ali pro guia da casa com o que ele trabalha, enfim. Eu pessoalmente não entendo os pontos riscados, porque são mistérios ali daquela entidade. Eu sei que existem estudos e tudo mais, acho super interessante, mas eu ainda não enveredei nesse caminho. E aí ele riscou o ponto. Aliás, riscar o ponto foi outro desafio, porque eu sou uma médium consciente. O que isso significa? Eu não estou apagada em Nárnia quando a incorporação acontece. É como se eu estivesse num carro, eu estivesse no banco de trás, e quem está no volante é o guia. E com esse tempo, né, ao longo do tempo, isso ficou mais leve também. Eu consigo ficar muito neutra, muito tranquila. Às vezes eu realmente dou uma apagada, não uma apagada de não saber nada do que está acontecendo, mas uma apagada, e principalmente quando a incorporação acaba, eu esqueço a maioria das coisas. Esqueço muito, assim. Às vezes quando eu saio ainda tá fresco na memória, depois tudo se apaga. É caótico. As coisas importantes que eu acho importante saber, que algum guia falou pra mim, alguma coisa assim, eu conto tudo pro meu marido, pra ele poder depois me contar de novo. Lógico, nada de atendimento das pessoas, nada disso, mas eu digo coisas relevantes que podem ser contadas, que eu posso saber também, porque os mentores, os guias, eles deixam só aquilo que a gente pode saber, pelo menos os meus, enfim, e aí tudo se apaga. Mas nesse dia, eu lembro da sensação de pânico, do que é um ponto riscado, como que isso vai acontecer, quem que vai riscar o ponto, da onde que sai, ele sabe fazer o ponto riscado. A minha cabeça, lá dentro no banco de trás do passageiro, fez assim, ó. E aí ele parou, me deu um sossega-leão. E ele foi lá e fez. E eu sei que ele e o caboclo conversaram, mas eu não sei o que eles conversaram. Eu não consigo lembrar o que eles conversaram. Mas eu sei que foi sobre o que significava aquilo. Eu não faço ideia. Ele veio, ele ficou... Ele aproveitou ali aquela festa que foi feita, né? Fez o trabalho dele, eles trabalham muito, gente. Quando tem uma gira, um evento assim, o astral também tem uma gira acontecendo. Então tem muitos espíritos que vão até ali ou que são levados até ali para serem encaminhados, para serem trabalhados. Então, assim, o trabalho espiritual daquela noite foi muito, muito forte. E foi muito lindo ter trabalhado ali com ele, sabe? Nesse dia também ele pediu e recebeu autorização para utilizar uma ferramenta de trabalho, que é a capa dele, uma capa linda.
que eu mandei fazer. E até hoje, gente, a incorporação dele eu não sinto tão pesada. Lógico que é uma energia pesada, é uma energia diferente de uma energia de um preto velho, ou de uma criança, de um erê. Mas é uma energia que eu tenho uma afinidade, não sei explicar para vocês. Foi a primeira entidade que riscou ponto. Eu acho que por conta dessa proximidade toda que eu já tinha com o Exu, antes até de entrar para a Umbanda, de todo o nosso histórico, do quanto eu sou grata, do quanto eu os amo, assim, profundamente. Eu acho que isso tudo fez muita diferença para que essa primeira incorporação dele fosse assim, tá? Não foram todas as minhas incorporações que foram assim. Ele foi o único que já chegou no primeiro dia riscando ponto. Aliás, não, mentira, ele não foi o único. Mas uma outra situação, um contexto totalmente diferente, eu conto mais pra frente pra vocês, que envolve os caboclos. Mas ele já chegou logo no começo, né? Eu tava ainda ali no desenvolvimento, pouquíssimo tempo de terreiro. Pensa, eu entrei dia 12 de fevereiro e essa festa aconteceu acho que em junho, é bem pouco tempo. Mas nosso tempo é diferente do tempo deles, né? A gente não tem muito alcance de muita coisa. E eu sei que foi assim que aconteceu a minha primeira incorporação com ele. Nesse dia eu também senti o rosto se transformando e a postura dele, né? Essa tranca-rua, ele é muito sério, ele não gosta muito de falar, não é muito de conversa, ele é mais na dele. Eu sinto que ele tem uma coisa, parece que ele tá sempre observando muito tudo. É a sensação que eu tenho sobre ele. E é meu chuchuzinho. Digo isso com muito respeito, com muito amor, com todo carinho, com a intimidade que a gente tem. Porque é, assim, meu grande amigo. Até hoje eu vou chorar pitanga no colo dele. E da Padilha também. Colo dos dois. Senta lá na segunda-feira e, ó, solta as pitangas no colo deles. Tá? Bom, espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês. Eu sei que não é uma grande referência para todo mundo, né? Porque foi uma incorporação muito tranquila e foi tudo muito rápido. Mas eu vou trazer para vocês também relatos dos outros guias, das outras incorporações, da Padilha, do Zezinho e outras tantas. A gente tem também aqui o relato da Cigana, onde eu também contei como foi, porque ela foi minha primeira incorporação. E aí eu vou trazendo para vocês, tá? Lembrem que cada pessoa é uma pessoa, cada desenvolvimento é único, o tempo de cada um é o tempo de cada um. Não tem certo e errado nesse sentido. O que tem é você estar ali entregue de coração para o seu desenvolvimento, de coração para o trabalho da caridade, que é o que a gente faz, e de coração também para fazer a tua reforma íntima, que é o que vai fazer você realmente ter crescimento na sua vida, como espírito, em tudo. A sua reforma íntima, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Para Exu!